Beleza, pessoal? Estamos de volta agora com aquele módulo, contabilidade de custo. E aí é aquele módulo que é um terror para a maioria das pessoas, porque contabilidade de custo, nossa senhora, parece que todo mundo tem um medo, parece que vem uma dor que vem do espinhaço, assim, uma dor que vem da alma, que, nossa senhora, nós fizemos uma pesquisa pelo Facebook, onde nós perguntamos para as pessoas qual era a disciplina que tinha maior dificuldade na parte do aprendizado, e contabilidade de custo veio assim disparado como sendo a disciplina com maior dificuldade de aprendizado entre os alunos. Então vamos dar uma focada agora na parte de contabilidade de custos, porque não é esse bicho de 7 cabeças que a gente pensa que é, beleza? Então, para a gente começar, eu vou primeiro ver a parte conceitual, porque são questões que caem muito em prova também, e essa parte conceitual é mais fácil da gente trabalhar. E aí é uma questãozinha certa na hora da tua prova, na parte de classificação de custos. Então veja, nós temos custos diretos, custos indiretos. Nós temos custos variáveis e fixos e variáveis. E temos um negócio chamado de custo controlável. Isso tanto para a parte de custo como para a parte de despesa. Então, primeiro vamos entender o seguinte, o que é um gasto? O gasto ele é um sacrifício financeiro. Então, toda vida que você tiver um desembolso financeiro para qualquer coisa que seja, isso é um gasto. E esse gasto pode ser um custo, pode ser uma despesa, como pode ser um investimento. O que vai determinar se esse gasto, se esse sacrifício financeiro vai ser custo, despesa ou investimento? Seguinte, se você comprar alguma coisa com o intuito de não gerar faturamento, mas de contribuir para a geração do faturamento, ele nem é custo nem é despesa, ele é um investimento. Quando você compra alguma coisa com o intuito de revender aquele produto, aquilo ali é custo. Não só a questão do item de compra para revenda, mas tudo que você comprar para deixar o seu produto pronto e à disposição para venda, ele é custo. Dali para frente, o teu esforço de venda, ele é chamado de despesa. Então pronto, investimento é o que você compra com o intuito de contribuir para a geração do faturamento. Custo é o que você compra para revender. E custo também é o que você compra, é tudo que você gasta para deixar o seu produto pronto e à disposição para venda. Dali para frente o que você gastar é esforço de venda. Então, qualquer coisa que não seja relacionada à área de produção, seja administrativo, comercial, entrega, tudo isso é despesa. Beleza, então já sabemos o que é custo, despesa e investimento. E sabemos que todos eles são gastos. Então, o gasto pode ser custo, despesa ou investimento. Fixo e variável. Bom, não entenda fixo como valor fixo. Isso confunde muito a cabeça de muita gente. Porque, por exemplo, a conta de energia, ela oscila em um determinado período. Pode ser que ela aumente um pouquinho, diminua, o valor não é fixo. Mas fixo e variável não é que o valor seja fixo ou variável. É a representação desse valor sobre o faturamento. Então, se você tiver alguma conta que não tem um elo de ligação com o faturamento da empresa, você chama isso de um gasto fixo. Por exemplo, imagine que você vai abrir uma empresa de contabilidade e a conta de energia que você vai ter no final do mês, ela vai ser afetada pela quantidade de clientes que você vai ter. Se você tiver mais ou menos clientes, a sua conta de energia não vai interferir. Então, ele não é um gasto variável, ele não vai aumentar proporcionalmente pela quantidade de clientes que você possui. Ele vai manter mais ou menos o mesmo padrão de valor. Embora o valor mude de um mês para o outro, mas ele não muda na mesma proporção do faturamento. Isso é o que a gente chama de um gasto fixo. Agora imagine uma lavanderia, você precisa pagar a conta de água. Aí imagine o seguinte, será que quanto mais roupas eu lavar, maior vai ser o meu gasto com a água? Resposta sim. Então, quando você tem uma representação de proporção, de forma que quanto maior seu faturamento for, maior vai ser aquele gasto, ele vai aumentar na mesma proporção, eu posso dizer que isso é um gasto variável. Então, fixo não tem... Pronto, anota essa dica que eu vou te dizer agora. Fixo não tem um elo de proporcionalidade com o faturamento. Variável, existe um elo direto de proporcionalidade com o faturamento. Morreu. Com isso você mata qualquer questão sobre fixo e variável. Direto e indireto. Tem um custo controlável. O custo controlável, como o próprio nome já está dizendo, antes de a gente mexer com a parte de direto e indireto, como o próprio nome já está dizendo, você consegue controlar aquele gasto. Imagine, por exemplo, você vai fazer uma campanha publicitária e vai utilizar o Google para isso.
Suponhamos aleatoriamente que o Google te cobre 1 centavo por cada clique de um navegador na internet. Imagine que seja 1 milhão de cliques, 2 milhões de cliques, você vai gastar quantos milhões de reais com isso? Isso é o que a gente chama de gasto incontrolável. Mas e se eu chegar para o Google e dizer o seguinte, olha, quando chegar em 500 mil cliques, você pare a divulgação, eu controlei o gasto, eu limitei o meu gasto? Limitei. Isso é um gasto controlável, beleza? Direto e indireto. Veja, quando você tem um gasto e que ele é comum para várias linhas de produção, isso é o que você chama de gasto indireto. Por que ele é indireto? Porque você não pode atrelar especificamente aquele produto, aquele gasto a uma linha de produção. Pegamos o aluguel de um galpão, por exemplo. Se naquele galpão eu produzir só um produto, aquele um produto ele vai ser um gasto direto. Porque eu posso dizer que o aluguel é todo ele para aquele único produto. Por exemplo, biquíni. Agora imagine que aquela fábrica ela deixou de produzir só biquíni e passou a produzir biquínis, camisas e bermudas. Agora eu tenho um gasto, o aluguel, que ele é comum para 3 itens dentro do meu processo produtivo. Eu não posso mais dizer que ele é específico só do biquíni, porque o aluguel vai ser do biquíni, vai ser da bermuda e vai ser da camisa. Então, nesse caso, eu chamo de gasto indireto. Que mais lá na frente, quando a gente fizer a parte dos custos por absorção, a gente vai ver que o examinador precisa apresentar um critério de rateio para dividir o custo indireto dentro da linha de produção. Mas por enquanto, na parte teórica, é isso que eu preciso que você entenda. Separei aqui algumas questões teóricas de contabilidade de custos para a gente resolver aqui agora. Vamos ver elas. Pronto, pessoal. Então, vamos aqui acessar o nosso material aqui de contabilidade de custos. Aqui eu deixei as terminologias que nós conversamos agora há pouco, o que é custo, despesa, o que é investimento, o que é fixo, variável, direto e indireto. E aí vamos resolver aqui as nossas questões agora para que a gente consiga consolidar o que nós acabamos de conversar. Essa questão caiu na prova do exame de suficiência 2016.1, foi a questão de número 24, e ela diz assim: em relação à apuração dos custos por produto, considerando-se uma determinada capacidade instalada, classifique os custos a seguir como fixos e variáveis e em seguida assinale a alternativa que estiver correta. Então eu quero saber o que é fixo e eu quero saber o que for variável. Beleza. Custo com material de embalagem, componente do produto. Gente, será que quanto mais produtos eu produzir, será que mais embalagens eu vou precisar utilizar? Se para cada produto tem uma embalagem, se eu aumentar a quantidade de produto, eu aumento a quantidade de embalagem. Então existe um elo de proporção entre o produto e a embalagem. Então eu posso dizer que ele é variável. Então eu estou entre o item B e o item entre o item C e o item D. Vamos aqui para frente. No item 2 diz assim: eu tenho um custo com depreciação de máquina apurado pelo método linear. Ou seja, se ele é pelo método linear, ele vai ter uma depreciação que vai ser fixa durante um determinado período de tempo. Independente de eu produzir, de eu utilizar mais ou menos aquela máquina, a minha depreciação vai ter o mesmo valor naquele período de tempo. Então, se ele não tem um elo de proporção direta com o faturamento, eu posso dizer que isso aqui é um gasto fixo. Ok, opa, então já matei aqui a nossa resposta no item C. Legal, vamos ao item 3. O item 3 diz assim: o custo com salários e encargo do supervisor de produção, a quem estão subordinadas as equipes responsáveis pela fábrica de 3 produtos, todos produzidos no mesmo período. Veja, independente de eu produzir mais ou menos produto, concorda comigo que eu vou ter que pagar o salário do supervisor do mesmo jeito, independente da produção, ou seja, não existe um elo de proporcionalidade entre a produção e o salário do supervisor. Então eu posso dizer que esse gasto também ele é fixo. Então nossa resposta certa é o item C. Show de bola. Matamos aqui essa questão de número 26. Vamos resolver mais questões. Vamos analisar aqui a questão de número 18. Essa questão caiu na prova de 2013.1 e ela diz assim: uma indústria de confecção tem seus produtos divididos em 3 setores. Então tem uma indústria e esse é dividido na parte de corte, costura e acabamento. Então está aqui ele, minha área 1,
minha área 2 e minha área 3, corte, costura e acabamento. Legal. No setor de corte, eu tenho um funcionário com remuneração de R$8.000. Então, na área de corte, eu tenho um funcionário e ele recebe R$8.000. Ok. Tem como única atividade a supervisão do corte de 50 tipos de produtos. 50 tipos de produto. Eu tenho como única atividade a supervisão do corte. Então, no corte, número de produtos 50. 50 dentro da área de corte. Ok. Executado por 10 funcionários. A remuneração do supervisor é um custo. Ok. Então, eu tenho 10 funcionários. Então, gente, veja o seguinte. Ó. Eu tenho uma indústria. Essa indústria é dividida na área de corte, na área de costura e na área de acabamento. Na área de corte, ele tem um funcionário que recebe R$8.000. Ele administra 50 operações aqui realizadas por 10 funcionários. Então veja o seguinte, o item A diz assim, ele é direto, independente do objetivo do custeio ser o produto ou o setor. Então veja, eu vou tirar aqui o nome indústria e vou colocar um número e vou colocar produto. Quando eu digo produto, eu posso dizer que esses 8.000 ele é específico do produto. E aqui a parte de corte e costura, olha, se eu disser que é só em relação à parte de corte, eu posso dizer que esses 8.000 ele é direto. Mas em relação a toda a etapa do processo produtivo, eu posso dizer que ele é indireto. Por quê? Porque ele não é específico da área de costura e não é específico da área de acabamento, mas ele faz parte do custo total do produto. Então, quando ele diz aqui independente está errado. O item B diz assim, ele é direto se o objetivo do custeio for o produto e indireto se o objetivo do custeio for o setor. Aqui eu acho que ele trocou, ó. Vamos ver. Se for pelo setor, aqui, direto se o objetivo do custeio for o produto e indireto se o objetivo do custeio for o setor. Ora, se for pelo setor de corte, eu posso dizer que ele é direto, mas se for em relação ao produto, ele é indireto. Na verdade, o item B ele tá trocado. O item C diz, ele é indireto, independente do objetivo do custeio ser produto ou setor. Também está errado. E o item D, por fim, está dizendo, ele é indireto se o objetivo do custeio for o produto. Então, se for o produto, ele é indireto, ok, está certo, porque eu não posso dizer que essa parte é específica do produto, porque são várias etapas dentro do processo produtivo. E posso dizer que ele é direto se o objetivo do custeio for o setor. Opa, se o objetivo do custeio for o setor, eu posso dizer que na área de corte, os 8.000 ele é um custo direto, porque ele é específico da área de corte. Então, nossa resposta certa é o item D. Item D por quê? Porque ele está dizendo que ele é indireto em relação ao produto. Porque são várias etapas dentro do processo produtivo. Se são várias etapas dentro do processo produtivo, eu não posso dizer que os 8.000 de salário é específico do processo. E direto em relação ao setor, aí ok, eu posso dizer que ele é direto em relação ao setor, porque a área de corte tem um custo específico de R$8.000 que pode ser atrelado a essa etapa dentro do processo produtivo. Então, efetivamente, a nossa resposta correta é o item D. Show de bola. Ok. Então, vamos resolver aqui mais uma questão ainda sobre essa parte de classificação de custo. Então, ele me avisa o seguinte, essa questão foi de 2012.1, foi a questão de número 21, e ela fala assim, relacione o tipo de custo descrito na primeira coluna com os conceitos da segunda coluna e em seguida assinale a alternativa que estiver correta. Beleza. Então, veja só, eu tenho um custo fixo, tenho um custo variável, direto e indireto, e eu tenho um custo chamado de controlável. E ele está pedindo para a gente marcar a alternativa correta. Então, vamos a ela. O primeiro item diz assim, é um custo de natureza genérica, ou seja, ele não é específico para
para aquele produto. Talvez eu precise fazer um rateio para ele, não sendo possível identificar imediatamente como parte do custo de determinado produto. Ora, se eu não posso dizer que ele é diretamente específico de um produto, atrelado a um produto, ele só pode ser um custo indireto, que precisa fazer um rateio. Ok, então o primeiro item é o item 4. O segundo diz assim: um custo que pode ser diretamente controlado para tudo. Se eu posso controlar o meu custo, ele só pode ser um custo controlável. Item 5. Em determinado nível de autoridade administrativa, sendo um custo, seja curto ou em longo prazo. Ok. Vamos para o próximo item, ele diz assim: um custo que em determinado período ou volume de produção não se altera pelo seu valor total, mas vai ficando cada vez menor em termos unitários com o aumento do volume de produção. Isso aqui ele está apresentando para a gente de uma forma diferente o que é um custo fixo. Porque veja, quanto maior for a minha produção, mais eu vou poder diluir aquele custo fixo dentro do meu processo produtivo. Então, se eu tenho um aluguel para a produção de 10 peças, o meu custo fixo dividido entre os produtos, meu custo fixo unitário seria 1. Se eu produzir 50 peças com o mesmo custo fixo, eu vou ter um custo fixo unitário menor. Por isso que ele está dizendo o seguinte: não se altera no valor total, perfeito, mas vai ficando cada vez menor em termos unitários com o aumento do volume de produção. Então, se eu aumentar o meu volume de produção, eu consigo diminuir de forma unitária o meu custo fixo. Então, o item 3, né, a nossa terceira item seria custo fixo número 1. Ok. O próximo diz o seguinte: é um custo incorrido em determinado produto, identificando-se como parte do respectivo produto. Opa, eu posso dizer que ele é específico de um produto, não preciso fazer rateio para ele. Se eu não preciso fazer rateio, eu estou diante de um custo direto. Ok, de um custo direto seria o número 3. E por fim, eu tenho um custo uniforme por unidade, mas que varia no total da proporção direta das variações da atividade total ou volume de produção. Ora, se eu tenho uma proporcionalidade entre o faturamento, entre a produção e aquele custo, só pode ser um gasto, pode ser um custo variável. Resposta certa, item A. Show de bola. Olha aí que questãozinha legal. Beleza. Vamos entrar agora numa questão que trata sobre o custeio por absorção. E aí, antes de resolver essa questão, eu vou dar uma explicada aqui para vocês, para a gente entender direitinho como é que funciona isso aqui. Gente, quando a gente trabalha a parte de custeio por absorção, qual é a dica que eu dou para vocês? O examinador vai te dar um custo indireto. Esse custo indireto, ele precisa ser rateado. Então, o que você vai procurar no custeio por absorção, antes de resolver a questão, é identificar onde está o custo indireto e qual é o critério de rateio utilizado para aquele custo direto. Para aquele custo indireto. Porque o custo direto ele não precisa ser rateado, porque ele já é específico da linha de produção. Então, quando a gente trabalha o custeio por absorção, você pega o custo indireto, procura o critério de rateio, faz o rateio que o examinador deu nas características que ele apresentou na questão. Depois de feito o rateio, você soma o custo direto, acha o custo total e aí o examinador vai te perguntar quanto é o custo total daquele produto ou quanto é o custo unitário daquele produto. E aí você mata a questão. Vamos resolver agora? Então vamos lá, pessoal. Ó, veja só. Uma determinada indústria fabrica, essa questão foi de 2015, ponto 1 foi a questão 29. Uma indústria fabrica dois produtos, tem um produto A e tem um produto B. Legal. No mês de fevereiro de 2015, a indústria incorreu em custo indireto. Opa, se ele é custo indireto, ele precisa ser rateado. Um custo indireto de fabricação no valor de 15 mil reais. Legal. Nesse mesmo mês foram produzidas 2.000 unidades de cada produto. Ok. Para produzir o produto A foram consumidas 3.000 horas máquinas e para produzir o produto B foram consumidas 7.000 horas máquinas. Ok. Os custos indiretos de fabricação são apropriados aos produtos com base nas horas máquinas consumidas. Opa, aqui o examinador me deu o critério de rateio. Ele está dizendo que esses 15 mil aqui eu vou ratear proporcionalmente
pelas horas máquinas produzidas. Legal. Os custos variáveis de cada um dos produtos é de R$ 5,00 por unidade. Ok. Considerando os dados acima, o custo unitário total do produto A, calculado pelo custo por absorção, no mês de fevereiro é quanto? Ora, agora ficou fácil da gente resolver a questão, porque o examinador ele me deu um custo indireto de R$ 15.000. E esse custo indireto vai ser rateado proporcional pelas horas máquinas. Então eu tenho 3.000 para o produto A, 7.000 para o produto B, então eu tenho 10.000 horas máquinas. Significa dizer que o produto A vai levar 30% desse custo e o produto B vai levar 70% desse custo. Ora, segundo passo, vamos fazer o rateio. Quanto é o custo indireto, né? 15.000? 15.000, 30%, o produto A leva R$ 4.500 de custo indireto. E o produto B leva 70%, ele leva R$ 10.500 de custo indireto. Olha que beleza. Agora vamos para o terceiro passo, que agora ficou fácil. Ficou muito fácil. Agregar os custos, vamos agregar os custos, que é o custo direto, custo variável, mais o custo fixo. Ora, a questão está me dizendo que o meu custo variável do meu produto A é de R$ 5,00 por unidade. Então está aqui o meu custo variável. Quanto é o meu custo fixo? Bom, o meu produto A vai ter um custo fixo de R$ 4.500. Para produzir quantas unidades? Para produzir 2.000 unidades. Oswaldo, por que você está dividindo isso aqui? Porque a questão está me pedindo um custo unitário. Ó. O custo unitário. Se ela tivesse me pedido o custo total, eu teria que pegar esses R$ 5.000 aqui e multiplicar pelas 2.000 unidades aqui. Ó. Como ele está querendo um custo unitário, eu vou fazer, ao invés de multiplicar os 5, eu vou dividir os 4.500 pelas 2.000 unidades. Então, R$ 5,00 mais, aí coloquei entre parênteses, né, porque isso aqui é prioridade. Pego 4.500, divide por 2.000, o resultado você vai dar 2,25, você soma com R$ 5,00 e dá 7,25. Então, a nossa resposta certa seria o item A. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Beleza. Show de bola, pessoal. Então, resolvemos aqui algumas questões de contabilidade de custo. Na hora da prova, lembra que não vai ter mais o mesmo número de contabilidade de custos que tinha anteriormente para agora, né? Reduziram-se os números de questões de contabilidade de custo. Então, provavelmente na tua prova vai ter uma ou duas questões teóricas e uma questão prática em termos de cálculo. Vai ter pelo menos uma questão teórica de contabilidade de custo. Então, foca naquela. Se você tem dificuldade de entender e de resolver questões de contabilidade de custo, você tem a obrigação de entender aqueles slides que eu coloquei sobre classificação de custo, porque tem uma questão certa na prova sobre isso e essa você não pode errar. Custo fixo, custo, despesa, investimento direto e indireto, fixo, variável, essa parte aí controlável e incontrolável, essa parte de classificação de custo é uma questão certa na prova e essa você não pode errar, porque eu já te passei todos os bizus aqui. A outra questão que vai cair na tua prova vai ser a parte de cálculo. E aí ele pode colocar o custeio por absorção, o custeio variável, como eu apresentei aqui para vocês, a parte de custeio por absorção. Pessoal, então por aqui a gente vai ficando com o nosso módulo de contabilidade de custos. Já já a gente vai trazer um novo módulo com material exclusivo que eu vou já mostrar para vocês. Um forte abraço, bons estudos e até daqui a pouco.